Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam preparados para mais uma aula nessa manhã, né? Vamos mais um pouquinho falar sobre a palavra do Senhor. Estamos aí na nossa 12ª aula, já aprendemos bastante coisa, né? Espero que vocês estejam acompanhando para que a gente possa estar dando a nossa sequência e vocês estejam recapitulando e lembrando tudo a cada domingo, combinado? Vamos nessa manhã fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te louvamos pelo seu cuidado, pelo seu carinho com a minha família, com a família de cada criança, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes, tem acompanhado, Senhor, o nosso dia a dia, Senhor. Obrigado por tudo, ser conosco nessa manhã. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Agora nós vamos aqui falar. Vamos recapitular um pouquinho para nós entrarmos na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem falado, o tema dela será o perdão. Então, vamos recapitular um pouquinho para a gente ver o que nós queremos dizer hoje nessa aula? Vocês lembram que durante todo esse trimestre nós falamos sobre a grande família de Jacó. Vocês estão lembrados? Que Jacó tinha muitos filhos, né? Tinham 2 esposas, tinha 2 servas, da qual foram a mamãe de todas essas crianças aqui, né? Que foram os filhos de Jacó, estão lembrados? E desses filhos de Jacó, nós estamos falando de um personagem há bastante aula já, né? Vocês lembram quem que é? Isso mesmo, né? José. Tá vendo que tá escrito ali? José era sonhador. Lembra, crianças, que é assim que os irmãos de José falavam. Nossa, sempre José sonhava com alguma coisa. Sempre José sonhava. Isso também incomodava os seus irmãos. Eles ficavam incomodados dos sonhos que ele tinha. Sempre parecia que José estava por cima e os irmãos estavam por baixo. E ele não gostava disso, né? Os irmãos não gostavam. E foi assim que tudo começou na história, na vida de José, né? Então, recapitulando de forma bem rápida, só para vocês lembrarem, para a gente chegar na aula de hoje, né? Vocês lembram que muitas coisas aconteceram na vida de José, né? Uma das coisas que aconteceu foi já aqui, ó, quando José foi vendido pelos seus irmãos. Vocês lembram, criança? E foi vendido, sabe por quê? Por causa de inveja. Olha que triste, né, criança? Temos que cuidar muito com a inveja, porque às vezes a inveja entra no coração e as pessoas fazem coisas de que elas nem imaginavam que poderiam fazer. Tudo causado pela inveja. Temos que ter bastante cuidado, criança. Depois, o que acontece com José? José é preso injustamente. Lembram, crianças, que nós falamos uma aula inteirinha sobre isso, sobre tudo o que aconteceu, todas as coisas que estavam acontecendo na vida de José, e ali José é preso injustamente, né? Ele não tinha culpa pelo que ele foi preso. Mas Deus estava sempre com José. Vocês lembram, crianças, que sempre Deus estava zelando pela vida de José e cuidava de todos os passos dele. Então, quando José estava lá na prisão, José interpretou uns sonhos. Lembra do copeiro e do padeiro? E ali ele ficou conhecido por isso. Passaram-se muitos tempos, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa lá na cidade e que eles precisavam, o rei tinha sonhado, né, tava com um sonho e não conseguia entender o que era aquilo. Daí lembraram de José, que José interpretava sonhos na prisão. E foi aí, né, que aconteceu, lembra que teve aquilo que José interpretou os sonhos lá do faraó, que em algum momento haveria 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de fome, crianças, e que não teria comida na cidade nem na região por nada. Seria dessa maneira. Então, ali, quando José, né, interpreta, quando José fala isso pro rei, o rei acredita e realmente acontece dessa maneira, como foi nas aulas que nós já contamos para vocês. E ali, com base nisso que aconteceu, o que acontece na vida de José? José se torna governador do Egito. Crianças, vocês lembram que para chegar até aqui, tudo o que se passou na vida de José? Mas Deus sempre esteve com ele. Sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos de tristeza. José sofreu muito, mas sempre o Senhor esteve com ele. E aqui José se torna o governador, né? Então, aqui agora José tinha aquele sonho, realmente se tornou verdade. Tiveram os anos de fartura, mas chegou o ano que teve os anos de ali quando começou a fome, né? Então, quando já estava todo mundo com fome, estava tendo falta de alimento nas cidades vizinhas, né? Lá no Egito, José que vendia o alimento. E o que aconteceu nesse momento? José reencontra com os irmãos, né? Teve todo aquele processo das aulas que foram contadas, quando teve o reencontro, quando que José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não tinham reconhecido José. Então,
ali, o que nós vamos estar falando nesse momento? Hoje entra a nossa aula, quando José perdoa os seus irmãos, crianças. Se vocês assistiram todos os vídeos que foram passados, né, por todos os tios, todas as tias que fizeram com vocês nesse trimestre, vocês vão ver que todas as aulas foram explicadas bem detalhadas para vocês. Então, crianças, agora eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês, entrando aqui para nossa aula de hoje. Aqui está dizendo que José perdoa os irmãos. Vocês lembram tudo que foi feito para José, né? Quando os irmãos venderam, ele tinha 17 anos ali. Lembra que ele era novo, né, criança? Foi jogado naquele poço, lá ele ficou, foi vendido como escravo. Ele nunca foi escravo. E ali ele teve que trabalhar, machucaram ele, bateram nele. E o que aconteceu? José guardou mágoa, guardou rancor. O que vocês acham, criança? Vocês acham que José guardou esse ressentimento, ficou com ira dos seus irmãos? Porque aqui, olha, quando os irmãos chegaram ali para comprar os alimentos, José poderia já ter negado naquele momento, né? Mas José não fez assim. José, na verdade, ficou muito feliz, muito contente, tanto que num momento ali José pede, né? José fez aquele banquete para eles. José fala, né? José fala para eles que ele era o José, o irmão deles, e ele pergunta: cadê? O meu pai ainda é vivo? E os irmãos deles, de José, ficam preocupados. Meu Deus, será que é José mesmo, né? Imagina, né, crianças? Quantos anos se passaram? José já tinha se tornado governador, constituiu uma família, né? E ele sempre lembrava dos irmãos e muito mais, ele lembrava do pai dele, que era o Jacó. Estão lembrados? E crianças, naquele momento ali, ele começa a chorar de felicidade, ele fala com os irmãos dele, fala para eles que mesmo tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Porque se ele não tivesse sido vendido, tudo aquilo que aconteceu era um plano do Senhor na vida deles. Porque o que aconteceu? Se José não tivesse sido vendido, não tivesse passado por aquela prisão, não tivesse interpretado os sonhos, o que teria acontecido com ele? Não teria nesse momento, hoje não teríamos essa parte da história, onde que José estaria perdoando os seus irmãos e se alegrando com eles. E na verdade, o que mais teria acontecido? Aqui, José, ele com a interpretação do sonho dele, que foi o Senhor que deu essa interpretação para ele também, né? Porque ele acreditava num Deus todo-poderoso, né? E o que ele fez? Agora, todas as cidades já estavam passando fome. A família dele, os irmãos dele e o pai dele poderiam morrer de fome se não tivesse esse plano que Deus preparou. Então, através da vida de José, de tudo que o Senhor permitiu que passasse na vida dele, hoje se realiza, o que se realiza? Todas aquelas pessoas estavam sendo alimentadas porque o faraó, né, deu ouvidos a José, a interpretação dele, e eles se prepararam para que eles tivessem aqueles alimentos lá guardados, lembra? Para que eles pudessem estar vendendo, distribuindo um pouquinho para cada uma das pessoas. Então, na verdade, aqui tudo foi propósito, tudo foi plano do Senhor. Então, aqui José perdoa os seus irmãos, se alegra com ele, pergunta do pai dele, e o que ele faz? Ele manda, ele pede que eles vão lá buscar o seu pai. Ele não queria perder mais nenhum momento, crianças, porque ele já tinha quantos anos que ele sofreu e quantos anos que o pai de José sofreu pensando, né, na perca desse filho. E na verdade ele sempre esteve vivo, sempre ele esteve sendo protegido por Deus, ele estava sempre muito bem guardado, porque os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos para nossas vidas. O Senhor tinha um plano muito grande na vida de José. O Senhor tinha um plano dele se tornar um governador do Egito, uma pessoa muito importante, uma pessoa de grande confiança do rei. Vocês lembram, né, crianças? Então o Senhor tinha o melhor, mas só que para acontecer isso, muitas coisas aconteceram na vida de José, passaram-se muitas coisas. Então, o que eu quero nessa manhã deixar aqui para vocês é que vocês possam aprender com essa aula, aprender com a passagem, com a vida de José, que nós devemos perdoar o nosso amiguinho. Se você tem algum amiguinho na escola que brigou, que fez alguma coisa para você, que te deixou chateado, que você não quer nem falar com ele mais, lembre-se que nós devemos sempre perdoar o nosso próximo. E o Senhor se agrada dessa atitude. Quando nós perdoamos, nós estamos dando perdão primeiramente para nós mesmos. Nós que se sentimos mais leves, se sentimos mais felizes. Nós não devemos guardar mágoa, guardar rancor em nenhum momento. Nós devemos saber que o Senhor está sempre cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos passos. Então que nessa manhã você
os seus amigos, junto com a sua família, você fale isso para os seus amiguinhos, que nós devemos sempre perdoar, mesmo diante de qualquer circunstância, porque a gente pensa assim, mas ele fez uma coisa muito feia para mim, eu não vou perdoar. Tem que perdoar sim, porque, né, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, né, morreu naquela cruz do Calvário para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos vida. E ele nem era para ele não fez nada de mal. Jesus não fez nada para que ele fosse crucificado naquela cruz. E mesmo assim ele nos perdoou, nos deu uma nova chance de vida. Não é, crianças? Então nessa manhã, essa é a nossa aula dessa manhã e eu quero ler com vocês o Memorizando. Tá na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Eu vou ler uma parte para vocês aqui. E quero que vocês leiam junto com a família de vocês, tá bom? Esse é bem curtinho, dá pra gente ler, pegar a Bíblia e ler sim. Tá escrito assim, ó. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal para bem. Vocês entenderam o que quer dizer? Os irmãos dele tiveram todos aqueles planos de maldade em vender para que o irmão dele não morasse mais com ele. Só que todo aquele plano de mal, o Senhor estava ali junto com ele. O Senhor transformou todo aquele plano de maldade para bondade. E foi através disso que muitas vidas foram salvas, né? Muitas pessoas não morreram de fome. Tá bom, crianças? Então, que vocês possam ter aprendido nessa manhã. E nós ficamos por aqui. E agora nós vamos fazer um louvor bem gostoso. Vamos todo mundo louvar junto nesse momento? Todo mundo bem animado. Vamos fazer esse corinho junto, hein? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Amém? Que bom, espero que vocês tenham feito esse louvor junto com a tia, pra gente se alegrar, né, junto com o Senhor, louvando a Ele, que vocês possam estar todo dia louvando ao Senhor também, aí na sua casa. Pega um corinho, cada dia tire um corinho, né, pega um corinho junto com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família e faça esse louvor com o Senhor, tá bom? Então nós vamos encerrar nessa manhã, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, quero louvar a Deus pela vida de cada um, que o Senhor venha abençoar, guardar e proteger a sua casa. Um grande beijo da tia, fiquem com Deus.